Olá pessoal, continuando então com a resolução, agora o exercício 9. Acompanhe a leitura. Em razão do desgaste, o valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamado de depreciação. A função depreciação pode ser uma função afim, como neste caso. O valor de uma máquina é hoje R$ 1.000. Estima-se que daqui a 5 anos será R$ 250. Pergunta A. Qual será o valor dessa máquina em T anos? Pergunta B. Qual será o valor dessa máquina em 6 anos? Pergunta C. Qual será a sua depreciação total após esse período de 6 anos? Gente, primeira coisa, eu vou tentar fazer um gráfico aqui para ilustrar o que está acontecendo, tá? Então, eu vou fazer aqui o plano cartesiano. Tá aqui o meu eixo Y, tá aqui meu eixo X. Então tá aqui o eixo X e aqui o meu eixo Y. Vou chamar de X e Y, tá? O correto seria aqui, ó. Aqui seria o eixo T, que é onde percorre o tempo, né? E aqui seria o eixo V, que mede o valor do produto. Então vamos lá, ó. Em razão do desgaste, o valor V, então aqui seria o eixo V, que a gente conhece como Y. O valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. Então, aqui seria o eixo T, que a gente conhece como X. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamada de depreciação. A função depreciação pode ser uma função... Tem duas vezes aqui uma função, né? Então, vamos tirar uma aqui, ó. Pode ser uma função de novo, afim. Como neste caso. O valor de uma máquina é hoje R$ 1.000. Esse R$ 1.000 é o valor inicial da máquina, é o quanto a máquina vale hoje. Então, eu vou supor que 1.000 fica aqui, ó, nessa altura, tá? 1.000, ou seja, para o tempo zero, quando não passou nada de tempo ainda, o valor da máquina é R$ 1.000. Estima-se que daqui 5 anos será de 250. Então, veja que nós temos aqui um gráfico decrescente, tá? Porque conforme passa o tempo, o valor da máquina vai caindo. E ele fala que daqui a 5 anos, então eu vou imaginar mais ou menos que o 5 está aqui, ó. Não, o 5 aí não vai ser bom não, tá? Vou imaginar que o 5 está aqui, ó. Beleza? Aí ele fala que o valor da máquina para 5 anos será 250. Então, a gente vai lá, acha o ponto no gráfico, reflete esse ponto no eixo Y, tá? E ali, ó, vai valer quanto? 250. Perfeito? Então, aqui, gente, ó, eu tenho dois pontos. Eu tenho esse ponto que andou 5 unidades no eixo X e 250 unidades no eixo Y, eu vou chamar de ponto A. E vou colocar o ponto A andou 5 para X e 250 para Y, beleza? E aqui, ó, eu tenho outro ponto. Mas veja que esse ponto não andou nada para X. Por exemplo, o X está aqui. Aqui é o zero. Se tivesse andado um pouco para X, esse ponto viria para cá. Se tivesse andado para o outro lado, o ponto iria para lá. Como o ponto está sobre o eixo Y, então esse ponto que eu vou chamar de B, ele andou 0 para X e ele subiu 1.000 unidades para Y. 1.000 unidades para Y. Agora, a gente pode resolver esse exercício do mesmo jeito que a gente resolveu antes, tá? Então, vou tentar resolver esse exercício para vocês de duas maneiras. Então, vamos lá. Primeira coisa, pegar o coeficiente angular A. O coeficiente angular A é igual a y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Deixa eu passar o tracinho aqui da divisão, tá? Isso aí é igual. O y do ponto B vale 1.000. Então, vou colocar aqui 1.000. Menos. O y do ponto A vale 250. Certo? Tracinho da divisão agora. O x do ponto B vale 0. Menos. O x do ponto A vale 5.
Perfeito? Então, aqui em cima, 1.000 tira 250, vai sobrar 750. Dividido por menos 5. Mais dividido por menos. Menos 750 dividido por 5. 150. Então, nós acabamos de achar que o coeficiente angular ou a taxa de variação desse gráfico aqui, dessa situação, é menos 150. Eu vou montar a função, tá? Ó, é o valor que depende do tempo, tá? A função que a gente sabe é assim, f de x é igual a ax mais b. Mas usando as letras que estão no enunciado, o v aqui, ó, e o t aqui, então eu teria que ser assim, ó, o valor que depende do tempo é igual ao a, que nós já achamos, menos 150. No lugar do x é o t de tempo, porque depende do tempo, mais o b que nós não encontramos. E agora você vem aqui, ó, e pega qualquer um desses pontos. Qualquer um. Você pode pegar o ponto A, que é 5.250, ou você pode pegar o ponto B, que é 0 e 1.000. Eu vou pegar o ponto B porque tem um 0, eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, o 0 vai entrar no lugar do t aqui, ó. Quando for 0 segundos, o valor inicial é 1.000. Então, vai ficar V para 0 segundos é igual menos 150 vezes 0 mais B. E essa conta tem que dar quanto? Menos 50 vezes 0, 0. E aqui tem que ser 1.000. Então, o que nós temos? Que o B vale 1.000. Só que isso aí nós já sabíamos. Porque nós já vimos em aula que o valor de intersecção com o eixo y é o coeficiente b. Então, já sabíamos direto aqui que isso aí vale 1.000. E agora eu vou montar a função, ó. A função v, que depende do tempo t, é dado por menos 150t mais o valor de b que nós já sabemos. Opa, aqui faltou um 0, né? Vou aumentar um 0 aqui. 1.000. Beleza? Então, o item A aqui, ó. Qual será o valor dessa máquina em t anos? Quando ele pergunta aquilo lá, ele quer essa resposta, ó. É o valor que depende de t anos. Perfeito? Agora, vamos lá. Qual será o valor dessa máquina em 6 anos? Então, o item B. O item B seria assim. O valor para 6 anos é igual menos 150 vezes o t, que é 6, mais 1.000. Beleza? Então, aqui eu vou fazer o valor para 6 anos é igual. Menos 150 vezes 6 dá menos 900. Menos 900 mais 1.000. O valor do objeto em 6 anos, então, vai cair para R$100. Beleza, pessoal? Então, ele fala, qual será o valor dessa máquina em 6 anos? O valor da máquina será R$100. Mas qual era o valor no início? O valor no início era R$1.000. Quanto sofreu de perca o preço dessa máquina? R$900. Aí ele pergunta, qual será a sua depreciação total após esse período de 6 anos? Olha, o item C. A máquina custava 1.000. E agora caiu para 100. Quanto que ela teve de desvalorização? Você faz 1.000 menos 100 e encontra que ela se desvalorizou R$900. Beleza? Eu falei que ia resolver esse exercício de duas maneiras, mas como não cabe aqui, eu vou deixar a outra maneira a cargo de vocês, tá bom? Beleza? Grande abraços e bons estudos.